Olá, nesta aula nós falaremos sobre um modelo de monografia que pode ser utilizado para um trabalho final de curso de graduação, especialização, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Este é um modelo que formatamos com base em uma dissertação de mestrado criada utilizando essencialmente o LibreOffice para um programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Algumas formatações, como o espaçamento das margens e o tipo de fonte, foram definidas por aquele programa de pós-graduação e precisam ser adequados, é claro, de acordo com as normas da universidade ou escola na qual você esteja. Vamos começar com a visão geral desse documento. Nós temos aqui uma capa, uma folha de rosto, uma outra folha sobre a banca examinadora desse trabalho, uma seção para dedicatória, uma de agradecimentos, uma página para colocar epígrafe, uma seção de resumos e um local para colocar palavras-chave, um abstract com os keywords, uma seção de lista de siglas e um sumário criado automaticamente com base nos tópicos seguintes desse texto. Estão aqui embaixo, estão marcados como título 1 novamente, aqui título 2, outra seção título 2, notem que os títulos estão sendo numerados automaticamente, bem como os títulos de capítulo. Uma seção de referências, com algumas referências manualmente cadastradas apenas para ilustrar, mas que podem ser reinseridas, inclusive utilizando o Zotero, uma ferramenta que comentamos antes. Uma página para iniciar o apêndice e uma outra para um segundo apêndice. O documento foi formatado como tendo 3 centímetros de margem esquerda, 3 centímetros em cima e o restante com 2 centímetros. Formato de papel A4, na orientação retrato. E numeração de 1, 2, 3 em diante, algarismos arábicos. Voltando agora para a primeira página, vemos que algumas informações estão destacadas em cinza, indicando que são campos de dados. Quer dizer, aqui nós não preenchemos essa informação digitando sobre o campo, ao contrário, vamos no local onde o campo foi cadastrado, vamos mostrar isso logo em seguida, e preenchemos a informação lá. Temos também que esta página não está numerada, nem as demais, e isso está sendo controlado através de um estilo de página que chamamos aqui de Converta1. Então, todas as páginas que estão no modelo Converta1 ou no estilo Converta1 não possuem numeração. Já a página da introdução, o estilo é o estilo padrão e aqui nesse estilo nós incluímos um campo de numeração de página no cabeçalho. Então, as páginas todas seguintes estão com a numeração de página, porque são páginas do estilo padrão. Os apêndices foram colocados como uma página capa. A página seguinte ao apêndice, quando inserida, deveria ser ou deverá ser uma página
por exemplo, no estilo padrão. Então, essa página de capa, ela está marcada como capa apêndice e também não tem numeração. Mais uma vez, retornando ao início do documento, vamos agora em Arquivo, Propriedades. Na aba Descrição, nós temos então alguns campos já pré-definidos pelo LibreOffice. No caso aqui, o título da dissertação, podemos trocar esse título. Vamos digitar um título novo como exemplo. E nós criamos também vários outros campos personalizados nessa aba Propriedades Personalizadas, clicando aqui no botão Adicionar propriedade, que nos permite definir novos tipos de campos. Nós criamos um campo chamado ano, grau, instituição, local, nome do autor, orientador, nome do programa. No caso aqui pode ser programa de pós-graduação da escola tal ou do instituto tal. O tipo de trabalho, por exemplo, dissertação de mestrado. E a unidade acadêmica da instituição, se a instituição for Universidade Federal de Goiás. A unidade de acadêmica, por exemplo, pode ser Instituto de Informática. Preenchendo, então, os dados que se encontram aqui, nós mudamos automaticamente o texto. Vamos ver, vamos colocar aqui o ano 2017. Por exemplo, mestre em letras, Universidade Federal de Goiás, local de publicação Goiânia, GO, nome do autor, Hugo do Nascimento, nome do orientador, professor, doutor, vamos colocar aqui fulano de tal, nome de programa, programa de pós-graduação em reticência, dissertação de mestrado, unidade acadêmica, Faculdade de Letras. Pressionamos OK. E aqui nós temos, para aqueles dados que digitamos, já as informações preenchidas. Veja que eu coloquei os textos com letras minúsculas, mas o sistema aqui já passou para a caixa alta. Isso está sendo feito porque eu selecionei o campo antes, cliquei com o botão direito e pedi para formatar o caractere. Na formatação de caractere, na aba Efeitos da fonte, eu selecionei a opção Efeitos e aqui eu coloquei maiúsculas. Então, isso força todo o texto que vai ser apresentado a ter os caracteres como letras maiúsculas. Passando então para a contracapa, temos também as informações preenchidas. Em alguns casos é necessário trocar o gênero, por exemplo, do faculdade para da faculdade. Preencher algumas outras informações que não estão na forma de campos. E dar mais uma conferida no restante do texto desses elementos pré-textuais. Como comentado, o sumário é criado automaticamente. Mas suponha que estamos elaborando esse documento pela primeira vez e que ele não tinha ainda o sumário. Para fazer isso, vamos clicar no sumário com o botão direito e escolher a opção Excluir índice ou sumário. Para inserir um sumário, nós vamos em Inserir, Sumário e Índice e selecionamos então Sumário, Índice ou Bibliografia. Na aba Índice Sumário, nós podemos ou não digitar o título do sumário,
No caso, eu vou deixar o título porque eu quero que ele seja inserido automaticamente pelo sistema. O tipo é um sumário que nós estamos inserindo, mas veja que é possível inserir um índice alfabético, um índice figura, índice tabela, outros tipos de índices e uma bibliografia no final. Nós vamos estar, então, usando a opção sumário. Protegido contra alterações manuais, nos impede de depois fazer formatações específicas de parte daquele sumário. Por exemplo, se o texto estiver protegido, eu não posso aumentar a fonte ou trocar o tipo de letra da palavra sumário. Por enquanto, nós vamos deixar como protegido mesmo, não tem nenhum problema. Vamos escolher estrutura de tópicos, marcas de índice e clicar no botão OK. Feito isso, o sistema inseriu o sumário usando uma formatação padrão de estilos para o sumário. Se nós olharmos aqui, esta palavra sumário está no título do sumário e essas outras estão utilizando sumário 1, sumário 2, de forma correspondente a título 1, título 2. Nós podemos formatar esta fonte não digitando sobre ela ou tentando modificá-la, porque ela está como protegida. Veja que as opções estão desabilitadas, mas vindo na aba de estilos e formatação, escolhendo o título do sumário, com o botão direito clicamos sobre ele, modificar, e aí sim podemos mudar a fonte ou os efeitos da fonte, por exemplo, colocar o sumário em letras maiúsculas, ok? Entre outros aspectos de formatação. Um aspecto interessante é que o sumário traz os títulos 1, título 2, título 3, que estão cadastrados no texto, automaticamente com a numeração da página correspondente. No entanto, ele não trouxe o apêndice A e o apêndice B, que estão no final do nosso documento, porque eles foram cadastrados não como título 1 ou título 2, mas com o tipo título. Retornando ao sumário, podemos agora editá-lo de forma a controlar o que aparece ou não nessa lista que está sendo gerada. Vamos clicar com o botão direito sobre o sumário, escolher a opção Editar índice ou sumário. Então, clicamos aqui em Estilos adicionais, Atribuir estilo. Selecionamos o estilo Título e clicamos no botão direito, informando que ele aparece como primeiro nível, idêntico aos títulos de capítulos que foram marcados como título 1. Se nós colocarmos um pouco mais para frente, para nível 2 e nível 3, ele vai aparecer identado à direita, correspondente ao nível de título 2, título 3 e assim por diante. Clicamos em OK, OK, pronto. Os apêndices agora aparecem, porque eles foram, como dito previamente, configurados como estilo título. E agora esse estilo está inserido dentro do sumário. Vamos fazer agora um teste inserindo uma seção 3.1 em desenvolvimento. Note que, se pressionarmos Ctrl e o clique, movemos automaticamente para o início dessa seção ao fazer isso no sumário. Estamos aqui no desenvolvimento. Vamos começar uma seção do nível título 2. Vamos dar um nome para ela. Clicamos em título 2. O título de seção é automaticamente numerada. Voltando ao sumário. Veja que o sumário ainda não reflete essa atualização, mas podemos fazer isso clicando com o botão direito sobre ele e selecionando a opção Atualizar índice ou sumário. Pronto. Então, de forma imediata, apareceu aqui a seção que acabamos de criar, também com a sua respectiva numeração. Se inserirmos mais páginas do documento, por exemplo, vamos digitar aqui uma inserção de quebra de página, forçando então a seção Fundamentação Teórica ir para a página 3, como no caso anterior, o sumário não tem essa modificação imediata, ela se encontra ainda na página 2, mas ao clicar e pressionar
a opção atualizar índice ou sumário, toda a numeração é refeita. Esse sumário não está incluindo as outras seções pré-textuais, por exemplo, lista de siglas não aparece aqui, porque a lista de siglas não foi marcada com um estilo de título, utilizando então apenas o estilo convencional corpo do texto. Se nós marcarmos como título, que é um estilo que formatamos para ficar muito parecido com o que a gente estava tendo aqui, certo? Agora nós temos título. Aí sim, no sumário, ao ser atualizado, nós teremos a lista de siglas. E assim podemos inserir elementos anteriores ou posteriores ao sumário, marcando esses elementos como título 1, título 2, título 3, ou um estilo título que nós formatamos e manualmente, através da opção editar, atribuir estilo, e aqui embaixo incluímos como uma referência do nível 1. De forma similar ao sumário, podemos também inserir, como visto, uma lista de figuras. Se formos fazer isso, por exemplo, vamos clicar em inserir, quebra de página, inserir novamente, sumário ou índice bibliografia, clicamos em lista de figuras, ou índice de figuras, vamos trocar aqui o cabeçalho para lista de figuras, clicamos em OK, e aqui nós temos a lista de figuras inserida. Como não temos nenhuma figura cadastrada no nosso documento, a lista está vazia. Vamos fazer uma modificação nesse aspecto, inserindo uma figura. Vou inserir aqui como exemplo apenas uma imagem. Clicar com o botão direito, inserir legenda. Veja que está utilizando a palavra desenho, mas isso porque nós não alteramos o padrão como vai aparecer aqui embaixo. Podemos fazer diferente. Vamos trocar, inserir, legenda. Ao invés de desenho, vamos colocar figura. Agora está com figura. Ampliar um pouco a imagem. Voltamos à nossa lista de figuras. Clicamos com o botão direito, atualizar. Pronto, nós já temos aqui a referência à nossa figura com a numeração de páginas. Na impressão desta página e das outras, veremos que esta parte em cinza aparece em branco. Vamos visualizar isso, clicando no botão Visualizar impressão. Aqui está como a página será mostrada, ampliá-la, vai sair desta forma. Então, toda indicação de campo está com cinza no texto apenas para nos ajudar a entender que aquele dado é um campo, mas na impressão sai com uma cor transparente, portanto, deixando a página da cor que ela é mesmo. Se quisermos editar o texto sem essa indicação de campo, vamos em Exibir e desmarcamos a opção Sombrear campo. Ao fazer isso, embora ainda fique em cinza a indicação de que aqui nós temos uma lista de figuras e também de um sumário criado automaticamente pelo sistema, todos os demais campos aparecem sem ser sombreados. Com isso, vimos uma formatação geral de uma monografia, com campos adicionais para a configuração de elementos específicos do texto, modelo de numeração de página distinto de acordo com o tipo de página e inclusão de uma lista de figuras e um sumário.
Recomendamos a leitura da norma técnica da ABNT, a NBR 14724, que traz informações sobre quais elementos pré-textuais e textuais compõem um trabalho, como uma monografia, uma dissertação ou uma tese, e também as orientações específicas de formatação definidas pelo instituto, escola ou faculdade na qual você está vinculada.